os 10 sobreviventes do 11 de setembro com mais sorte. Conforme nós nos aproximamos do 20º aniversário do ataque mais devastador em solo americano, vemos as tragédias em cascata do dia: 4 aviões sequestrados, 2 arranha-céus implodidos, o quartel-general do exército mais poderoso da Terra é incendiado, quase 3.000 pessoas morreram naquele dia em acidentes de avião, desabamento de edifícios e edifícios desesperados em chamas. No entanto, esses desastres têm muitas vezes alguns poucos privilegiados que se apresentam como sobreviventes improváveis. Aqui estão 10. Primeiro a descer, o último a sair, Ron DeFrancesco, Torre Sul, 84º andar, dos 2 colapsos. A Torre Sul foi a mais simples porque chegou primeiro. Nunca um edifício tão gigantesco desabou completamente. Muitos pensaram que teriam muito mais tempo para escapar do que os 56 minutos entre o impacto e a implosão. Assim, ao se aproximar do nível do solo na Torre Sul, Ron DeFrancesco percebeu que o havia passado menos de 1 hora antes. O executivo da Eurobrokers estava em seu escritório no 84º andar quando o voo da United Airlines deu um golpe com a intenção de causar o máximo de danos à cabine e a fuselagem da aeronave se estendem para dentro dela. A ala direita cruzou os andares diretamente acima de Francesco. Foi preso, não podia subir ou descer sem chamas, sem fumaça. Finalmente, usando a placa de gesso cortada como escudo, abriu caminho através do intenso calor até ouvir uma voz. É um bombeiro que guiou de Francesco sob o impacto. Amarrado, José Filotti, Marriott Hotel. Na manhã de 11 de setembro, José Filotti acordou no Marriott Hotel imprensado entre as 2 torres do World Trade Center. Representante de vendas da Compaq Computers, ele participava de uma apresentação naquele dia no Windows On The World, o renomado restaurante e local de conferências que ocupava os andares superiores da Torre Norte. Mal sabia ele que seu hobby mais peculiar logo salvaria sua vida. Lott tem uma afinidade com gravatas artísticas, gravatas com obras-primas famosas. E quando ele chegou ao saguão do hotel para um café da manhã de pré-apresentação com os colegas, um deles, Elaine Greenberg, tinha um presente para ele, uma gravata Monet. Lott adorou e disse que usaria quando falasse na conferência naquela manhã. A consciência da moda de Greenberg poupou a vida de Lott. Bem, não com aquela camisa. Você não vai colocar uma gravata vermelha e azul com uma camisa verde. Depois do café da manhã, Greenberg foi até o Windows On The World enquanto Lott subia para trocar de camisa. Ele estava saindo de seu quarto de hotel quando o primeiro avião atingiu. Com sorte a tiracolo, Lott foi um dos primeiros a evacuar para um local seguro. Todos no Windows On The World, incluindo Elaine Greenberg, morreram naquele dia. Salvo por um rodo, Jan Dintzor e 5 outros, poço do elevador, Torre Norte. Juntas, as torres gêmeas tinham 198 elevadores, em que elevadores expressos levavam os passageiros para Skylobbies para transferência para serviço de quarto. Em 11 de setembro, cerca de 200 pessoas morreram em elevadores próximos. Alguns mergulharam na morte depois de terem cortado os cabos do elevador. Outros incinerados como chamas derrubando poços. Outros ainda morreram em elevadores paralisados quando edifícios desabaram às 8h45. O lavador de janelas já estava mudando do saguão do Sky no andar da Torre Norte para um elevador para 67 a 74. Ele entrou em um elevador com 5 outros, Sivan Weir, John Paczkowski, Jorge Fênix, Calvin Richardson. Outro homem cuja identidade permanece incerta. Poucos segundos após o início de sua ascensão, a American Airlines 11 atingiu o prédio. O elevador desviou violentamente e parou. As palavras não podem descrever, Sheila Moody, Pentágono, e Ring, embora significativamente mais curto do que as Torres Gêmeas. O Pentágono do Zewa é na verdade o prédio de escritórios mais alto do mundo. A chave para esta distinção é sua espessura. A construção compreende 5 anéis concêntricos, uma circunferência que se eleva à altura que, considerando do colapso total do WTC, certamente salvou vidas naquele dia. Outra coisa também salvou vidas. O voo 77 da American Airlines caiu no Pentágono do lado oeste, que estava em construção e mais vazio do que. Mesmo assim, 184 funcionários do Pentágono morreram. Seus destinos eram, sem surpresa,
fortemente dependentes do anel que ocupavam muitos funcionários no círculo externo, o Ring, simplesmente não tinham chance. Por exemplo, de 40 trabalhadores nas divisões de programa e contabilidade gerencial, apenas 6 sobreviveram destes. Sheila Moody foi provavelmente o mais sortudo às 9h37, Moody ouviu o apito. Em terra, Steve Scheibiner, piloto, American Airlines. Em setembro de 2001, Steve Scheibiner teve uma sólida década de serviço na American Airlines. Antes disso, ele era um piloto de fuzileiro naval. Se você pegasse um voo cross-country, ele era o tipo de cara que você gostaria de interpretar. Felizmente para ele, ele ainda é. Em 10 de setembro de 2001, Scheibiner entrou no registro de piloto da American Airlines. Era comum que tarefas fossem concluídas até o dia anterior ao voo. Scheibiner notou apenas uma tarefa disponível para o dia seguinte. Uma etapa matinal de Boston a Los Angeles. Ele conseguiu o lugar e naquela tarde disse à esposa que iria voar para Los no dia seguinte no sistema da American Airlines. Uma vez que um slot é reivindicado, um piloto sênior tem meia hora para substituí-lo. Isso foi chamado de colisão e, devido às restrições de tempo, não acontecia com muita frequência. Tecla da sorte, Elise O'Kane, comissária de bordo, United Airlines. Assim como a American Airlines, a United Airlines também tinha um sistema computadorizado de solicitação de alocação. Os horários eram geralmente definidos com um mês de antecedência. Em agosto, a comissária de bordo Elise O'Kane fazia login para se registrar sua viagem regular de Boston para Los. Infelizmente, ela inverteu 2 números por engano e acabou com uma programação indesejada. Não é nada demais. No entanto, nas semanas seguintes, O'Kane conseguiu negociar voos com outros comissários de bordo para todos os seus típicos, exceto o voo 175 em 11 de setembro. Então, em 10 de setembro O'Kane se conectou e teve este voo, mas, por sorte, o sistema congelou quando ele finalmente processou seu pedido. Já havia passado 1 minuto desde o prazo definido pela companhia aérea para tais alterações. Sua solicitação para o voo 175 foi negada. Ela deve se contentar com Denver em vez de. Salvo por Bandana Man, Ling Yong, Torre Sul, 78º andar Sky Lobby. Cerca de 200 pessoas estavam reunidas no Sky Lobby de 78 andares da Torre Sul, um ponto de transferência entre o expresso e os elevadores locais, quando, às 9h03, o voo 175 da United Airlines cruzou. Apenas um punhado sobreviveu. Ling Yong foi um deles. Eu voei de um lado do solo para o outro. Lembra Yong? Quando eu me levantei, tive que empurrá-los para longe de mim e não consigo ver porque meus óculos estavam cheios de sangue. Olhei em volta e vi todo mundo deitado ali. Imóvel, era como um terreno plano. Todo mundo estava deitado. Ao lado de Yong estava um homem cujas características faciais foram arrancadas do couro cabeludo. A própria Yong teve queimaduras graves, cuja dor só foi aliviada pelo choque. Então, ela ouviu a voz de um jovem. Encontrei a escada, diz ele, me siga. Yong se lembra de 2 detalhes sobre os jovens. Primeiro, ele carregou outra mulher em seu ombro. Finalmente libertada, Jenelle Guzman, Torre Norte, 64º andar, assistente administrativa da autoridade portuária. Jenelle Guzman estava no escritório no 64º andar quando ela sentiu uma enorme sobrecarga. Ela olhou pela janela e viu uma bola de fogo gigante. Nesse dia, quem está dentro das torres geralmente tem informações do que quem está fora. Guzman e seus colegas não perceberam a causa da extensão da explosão até que ligaram a televisão. Um olhar fez a maioria fugir para as saídas, mas Guzman e cerca de 15 outros colegas permaneceram. Porque o interfone disse a eles para o sistema de endereços públicos instruíam a todos para ficarem parados e aguardarem mais instruções. Eles lá permaneceram até que, às 09h03, o voo da United 175 atingiu o prédio em hora de ir. O progresso tem sido difícil. TH Plane Dodger, Stanley Prainat, Torre Sul, 81º andar, na Torre Norte. Ninguém na zona de impacto. Acima da zona de impacto do voo 11 da American sobreviveu. O avião bloqueou irrevogavelmente todos os elevadores e escadas.
o destino de algumas 1.400 pessoas nos andares e acima na Torre Sul. Apenas 18 pessoas sobreviveram no local ou acima dele, onde o voo da United Airlines pousou nos andares 78 a 84. Entre os sortudos estava Stanley Prainat, funcionário do Fujibank no 81º andar. Para começar, a saudação de Prainat deveria ter sido menos milagrosa. Depois que o primeiro avião atingiu o prédio oposto, ele desceu para o corredor sul onde, em um cenário que infelizmente matou muitas outras pessoas, incluindo o de Prainat, Kenichiro Tanaka, um segurança garantiu que o prédio estava seguro. Então Prainat voltou ao seu escritório. Momentos depois, ele estava ao telefone quando encontrou um objeto familiar no horizonte, a Estátua da Liberdade. Salvando-os e salvando-os, Josephine Harris, Torre Norte, 73º andar. Josephine Harris está no topo da lista porque qualquer grupo de bombeiros a considera seu anjo da guarda. Contador da autoridade portuária. Harris começou a evacuar o escritório no 73º andar depois que o primeiro avião atingiu 20 andares acima. No entanto, Harris teve uma perna machucada em um carro, que tornou o progresso lento e doloroso. Enquanto isso, o capitão da Lader Company Jonas conduziu sua tripulação através da Torre Norte de 27 andares quando sentiu um estrondo. Um relatório da rádio FDMY confirmou o seguinte: a Torre Sul havia desabado. Hora de ir. A equipe desceu 7 lances de escada diretamente para Josephine Harris. Eles não podiam deixá-la. A descida desacelerou para um estágio árduo de cada vez no 4º andar. Harris estava com tanta dor que disse aos bombeiros que saíssem e corressem.